A paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês aqui para estarmos aprendendo mais um pouco a palavra de Deus. Bom, vocês sabem que nesse primeiro trimestre de 2025 estamos estudando a lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência ou com uma nova roupagem. Bom, essa semana, a terceira semana, estamos estudando a lição do número 3, a encarnação do Verbo. E a nossa leitura diária desta quinta-feira está em Filipenses 2, 5 a 8. Jesus se fez semelhante aos homens. Filipenses 5, 2, 5 a 8 vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Texto riquíssimo em detalhes. Então observe aqui alguns pontos interessantes que o apóstolo apresenta. Eu acho isso aqui extraordinário, porque ele diz mesmo assim que mas esvaziou-se. Eu vou ler a partir do 6 para ficar mais claro. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui já vai o primeiro ponto. Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, ou seja, não se engrandeceu diante de Deus, ele se esvaziou-se. Aí se esvaziou-se, desceu. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Observe que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando em forma de servo, desceu de novo. E fazendo-se semelhante aos homens, desceu outro degrau, outro nível, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Veja quantos degraus o nosso Cristo foi descendo para dar o exemplo da humildade. E quando chegou na forma de homem, isso aqui é extraordinário, verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, da glória até a terra. Veja o quanto o nosso Cristo, ele foi se esvaziando até chegar à forma de homem. Interessante, quando ele chega na forma de homem, o texto é rico em dizer que ele ainda se humilhou-se a si mesmo, porque a gente conhece muitos homens que estão em forma de homem, é limitado, a carne é fraca, adoece com qualquer besteira, mas é soberbo, né? É soberbo, é prepotente, não tem humildade dentro de si, é arrogante. Mas Jesus chega na forma de homem e ainda achou pouco, ainda humilhou-se a si mesmo. Ou seja, negando qualquer coisa que viesse a querer o engrandecer, até como homem, ele se esvaziou-se de si mesmo. Isso é maravilhoso, esse texto. No livro de Filipenses, especificamente capítulo 2, versículos 5 a 8, somos convidados a refletir sobre a humanidade e a servidão de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo instrui os fiéis a adotarem a mesma atitude que estava em Cristo. Qual foi a atitude? Todas essas aqui que a gente acabou de falar. Esvaziar, se humilhar, né? Descer, sempre descendo mais um grau. O significado de se fazer semelhante aos homens. O gesto de Jesus se faz semelhante aos homens é um profundo exemplo de humildade ao assumir a forma humana. Ele não apenas se identifica com nossas fraquezas, mas também nos mostra o caminho da sencillez e do amor. Esses versículos nos lembram que, mesmo sendo divino, Jesus se humilhou, tornando-o servo, aceitando até mesmo a morte, e uma morte de cruz. Vocês sabem que só quem morria na cruz era aquela pessoa de um grau muito pesado na sociedade, um delinquente muito pesado na sociedade, era quem passava pela morte de cruz. A cruz era para os malfeitores mesmo. E Jesus, ele suportou tudo isso, passou por tudo isso para nos resgatar e para nos dar o exemplo.
quer alcançar algo na vida, quer ter comunhão com o Pai, tudo está relacionado à humildade, né? Ao descer, ao não ser grande. Interessante que o texto vai dizer em Lucas que Jesus ia ser grande diante de Deus e diante dos homens. Mas mesmo assim, ele não se fez grande diante de Deus e nem diante dos homens. Mas ele se fez uma pessoa importante e com uma autoridade dada pelo Pai. Então esse texto é maravilhoso para que nós possamos estar refletindo, né, essa semana a respeito da encarnação do Verbo. Então esse foi mais um momento, leitura diária aqui do seu canal EBD Cast. Fica na paz, te espero amanhã nesse mesmo horário.